Olá, meninas! Bom dia! Gente, eu resolvi fazer esse vídeo porque algumas esposas têm me procurado falando: Paula, não entendo porque o sentimento de ciúmes perturba tanto o meu coração. Por que o sentimento de desconfiança do meu esposo perturba tanto o meu coração? E muitas das vezes essa esposa fala, ele não provoca comportamentos com que eu viesse a ter esse tipo de atitude, porém, contudo, no entanto, essa esposa tem sofrido com esses sentimentos. E não são só esses, vou falar de outros também, que têm perturbado muito o coraçãozinho das esposas. Gente, esses sentimentos, que não é um sentimento, né? É um comportamento de ciúme, um comportamento de ansiedade, um comportamento de competição. Tem esposa que quer competir com o marido o tempo todo, né? Eu não sei se vocês já presenciaram, mas eu já presenciei. A esposa, ela quer competir tanto com o esposo que ela compete até a atenção do filho com ele, né? E ela vive esse ciclo vicioso e ela nem sabe o porquê ela tem tido esses comportamentos indesejáveis. Não são comportamentos que essa esposa deseja ter. São comportamentos indesejáveis. Ela não gostaria de ter esses comportamentos. Porém, ela tem sofrido e tem tido esses comportamentos. A gente chama de comportamentos disfuncionais. Por quê? Porque não é desejo dela de agir dessa forma. Ela não gostaria de agir dessa forma descontrolada, porém, ela acaba agindo. Vou dar um exemplo para vocês, bem corriqueiro, que eu costumo dar sempre nos meus cursos, né? O esposo falou para Mariazinha, né? O João falou para Maria, falou: "Olha, Maria, hoje eu vou chegar cedo porque é nosso aniversário de casamento. Vou chegar cedo para comemorar com você, então prepara uma janta bem legal, porque nós vamos chegar e a gente vai ter uma noite maravilhosa junta, bem romântica e tal". E a Maria cria aquela expectativa, né? E o João vai e prepara tudo para que tenha uma noite super especial. Ele manda flores para ela, ele compra uma caixa de bombom, manda para ela, manda para entregar em casa e tal. E quando chega no horário do João chegar em casa, simplesmente o João não aparece. O João não aparece, o celular do João não funciona. A Maria tenta ligar para o João, só dá desligado, caixa postal. E o João simplesmente não dá satisfação. E passa 1 hora, passa 2 horas, passam 3 horas e o João não aparece. E ali a Maria começa a ficar realmente frustrada com o seu aniversário de casamento. E agora eu te pergunto, quais são os comportamentos e os pensamentos que estão alimentando, primeiro os pensamentos, né? Quais são os pensamentos que estão alimentando a mente dessa Maria? Automaticamente, sentimentos vão alimentar o seu coraçãozinho e comportamentos. Esses sentimentos, esses pensamentos orientarão a ela a ter alguns comportamentos. Dependendo dos pensamentos, dependendo dos sentimentos que ela tiver, ela terá comportamentos funcionais ou disfuncionais. Quais são os disfuncionais? São aqueles que nós não desejamos. Os funcionais são aqueles que nós desejamos, aqueles que são sábios, são comportamentos sábios, né? Que trazem felicidade. Vamos supor que essa Maria, ela está enfrentando momentos difíceis e ela está tendo pensamentos muito ruins. São aqueles pensamentos que não louvam, que não adoram, né? Que não é louvável, que, como a gente sempre fala, são aqueles pensamentos que perturbam, que tiram a nossa paz. Pensamentos, por exemplo, o Joãozinho esqueceu do meu aniversário de casamento. O Joãozinho nem se importa tanto assim comigo.
O Joãozinho estava tentando me enganar com aqueles presentes fúteis, porque na verdade a presença dele não está aqui. O trabalho dele é mais importante do que a sua presença. Ou até mesmo, se essa Maria passou por momentos difíceis de traição, ela vai começar a pensar: ele tá com outra, ele tá me enganando. Aposto que ele encontrou uma mulher na rua e esqueceu de mim, esqueceu que era aniversário do nosso casamento. Esses pensamentos estão perturbando a mente dela. Por quê? Porque lá no passado, essa Mariazinha sofreu feridinhas aqui, ó, bem aqui assim, né? Ela sofreu muitas feridinhas que machucaram o seu coraçãozinho. E essas feridinhas provocam a Maria ter esses tipos de pensamentos. Quando ela tem esses tipos de pensamento, automaticamente os sentimentos que vão tomar conta desse coraçãozinho serão sentimentos de quê? De tristeza, de raiva, de abandono, de rejeição, sentimentos de desprezo, sentimento de que ela não é amada, né? Esses sentimentos vão tomar conta totalmente do seu coração e conduzi-las a ter comportamentos disfuncionais. Quando o Joãozinho chegar em casa, que ele abrir a porta, o que essa Maria vai fazer? Será que ela vai falar: meu amor, você está bem? Estava tão preocupada com você, você demorou tanto. Meu amor, o que houve? Onde você estava? Eu estou aqui com o jantar todo preparado para você. Ou, quando ele abrir a porta, ela vai falar: seu canalha! O que você está fazendo? Você está pensando o quê? Vai embora! Hoje você vai dormir na rua! Porque na minha casa você não entra, porque você é um safado! Porque você não me ama nada, porque você me enganou, porque você não tem sentimentos por mim, porque você é egoísta, você e um monte de acusações, antes mesmo que o Joãozinho consiga dar o primeiro suspiro para dizer o que realmente aconteceu. Então imagina que aquele Joãozinho tenha sofrido um acidente terrível na rua, o carro bateu, o celular quebrou, né? Ele ficou lá preso no acidente, demorou para chegar os policiais, ele ficou super nervoso, angustiado, porque ele não conseguia contar para sua esposa o que estava acontecendo e muito menos pedir ajuda. E ele estava lá preso, ou então ele foi assaltado e perdeu todo o seu dinheiro, sua carteira, seu celular. E ele não conseguia voltar para casa, ele ficou pedindo ajuda, carona para os caminhoneiros e ninguém tinha coragem de dar carona para ele, porque quem é esse homem invadiu no meio da rua uma hora dessa pedindo carona? E ele ficou lá por horas tentando pedir ajuda para chegar em casa, não tinha como avisar a sua esposa do que estava acontecendo. Porém, quando ele chega, o comportamento da sua esposa não é orientado pelo que realmente aconteceu com esse João. O comportamento dela é orientado pelas feridas que ela tem aqui dentro, bem aqui no seu coraçãozinho, tá? Isso é sobre esse assunto que eu quero falar hoje com vocês. Tá, Paula, eu tenho esses comportamentos. Eu tenho muito medo de ser traída. Eu desconfio muito do meu esposo. Eu penso o tempo inteiro que ele pode estar com outra. O meu esposo chega, eu fico cheirando a roupa dele para ver se tem cheiro de perfume de outra. Eu não consigo confiar do meu esposo ficar sozinho muitos dias. Se meu esposo tiver que fazer um trabalho fora por dias, eu vou ficar pensando que ele vai estar com outra, que ele está me enganando. Paula, eu sofro muito, eu acordo de madrugada sofrendo, pensando o que pode estar acontecendo. Paula, eu grito muito com meu esposo, às vezes, muitas das vezes sem motivo. Meu esposo acaba de chegar em casa e eu começo a gritar. Eu não consigo respeitar o meu esposo. Eu tenho atitudes de respeito, eu não consigo respeitar a opinião dele. Eu não consigo. Desculpa, gente. Eu não consigo respeitar o tempo do meu esposo. Eu não consigo
valorizar os sonhos do meu esposo. Eu não consigo parar de criticar o meu esposo. Gente, essa é muito comum. Essa característica é muito, muito, muito comum. A crítica. Eu sofri muito no meu casamento. Quando eu casei, o meu esposo, ele tinha essa ferida e ele me criticava o tempo inteiro. Tem esposas que também estão feridas dessa forma e ela critica tudo que o esposo faz. Mas o que, Paula? Por exemplo, não lembro de eu estar criticando meu esposo. Seu esposo vai lavar a louça e você fala para ele: Poxa, mas você não lavou direito, ficou gorduroso esse copo. Você não agradece a ele a intenção do coração dele de ter lavado aquela louça, mas você consegue visualizar. Vamos lá, gente, tive um probleminha aqui na câmera, mas já voltamos. Como eu estava falando, você não consegue agradecer o seu esposo por ele ter lavado a louça, mas você visualiza os defeitos dele, né, de ter deixado a louça com um pouquinho de gordura, ou ele não secou a louça e guardou dentro do armário como você gosta, deixou na pia para escorrer. Algo que ele fez que não foi da forma com que você acha que é o certo, porque vamos lá, venhamos e convenhamos que não existe uma regra, né? Não existe uma lei, um estatuto falando quando você lavar a louça, por favor, esfregue 2 vezes para cima e para baixo, passe 3 gotículas de sabão, depois enxague 4 vezes. Não existe essa regra. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma e a gente precisa respeitar a forma de cada um, né? Do esposo, da esposa. Então, isso é uma falta de respeito e muitas das vezes a esposa tem essa dificuldade de respeitar o seu esposo. Paulo, isso se dá por conta de quê? Por conta dessa feridinha que existe lá dentro do nosso coração. Tá, Paula, mas e agora? Como resolver isso, pelo amor de Deus? Porque eu não quero continuar com esses comportamentos que eu não gosto, que são indesejáveis por mim e que você está falando que são comportamentos disfuncionais. Gente, antes de eu falar como a gente resolve esse comportamento, eu quero trazer para vocês as consequências desse comportamento, tá bom? Eu já vou falar para vocês como a gente resolve, mas eu quero primeiro falar para vocês quais são as consequências desse comportamento. Esse tipo de comportamento, ele traz consequências para o nosso relacionamento conjugal. É claro, né? Se eu tô tendo comportamentos disfuncionais com meu esposo, é claro, é bem óbvio que eu vou trazer consequências ruins para o meu relacionamento conjugal. Por exemplo, o meu esposo vai se afastando de mim, né? Se eu reclamo de tudo, reclamo de como ele lava a louça, reclamo de como ele passa o pano no chão, reclamo porque ele sentou no sofá, reclamo porque ele deitou na cama e bagunçou o lençol, reclamo que porque ele não lavou o quintal para mim, reclamo porque ele não fez aquilo que eu pedi, né? Reclamo porque ele não tira o lixo da forma que eu gosto, ele bota o saco fica torto, ele não aproveita o saco da forma melhor, que eu acredito que é a melhor forma. E aí eu vou criticando meu esposo e enchendo a cabecinha dele dessas críticas. Automaticamente, o que eu estou semeando no coraçãozinho do meu esposo? Desprazer de estar perto de mim. O meu esposo vai começando a sentir desejo de ficar longe de mim. O meu esposo vai se sentindo triste de estar perto de mim, porque toda vez que ele está perto de mim, eu estou trazendo uma enxurrada de críticas e de desprazer de tudo aquilo que ele fez. Isso vai afastando cada dia mais o meu esposo. Isso vai afastando cada dia mais esse esposo dessa esposa, esse Joãozinho dessa Maria. Cada vez menos ele vai sentir desejo de fazer surpresas de amor para ela, por exemplo. Cada vez menos ele vai sentir desejo de fazer uma noite romântica para ela, ou de mandar presentes, já que ela desprezou tanto aqueles presentes naquele momento em que ele chegou. Ela xingou, jogou os presentes na cara dele, jogou fora. Tá vendo o que eu faço com isso aqui? Eu jogo fora, porque eu não quero presente da pessoa que não me respeita, da pessoa que não chega no horário combinado e tal.
e cada vez menos ele vai sentir desejo de fazer essas coisas por ela, tá? Esses são as consequências no relacionamento. E automaticamente você vai tendo consequências também, onde? Na sua vida espiritual, né? Por quê? Ah, Paula, se eu não consigo ter uma comunhão com meu esposo, como eu vou dobrar meus joelhos e falar com Deus Todo-Poderoso se o meu coração está sujo e eu não consigo perdoar o meu esposo? Então a minha vida com Deus começa a ficar comprometida, tá? E aí eu começo a não conseguir ter uma ligação plena e perfeita com Deus. Eu vou ficando cada vez mais distante de Deus. Cada vez as minhas orações vão ficando mais monótonas, sem mudanças, sem transformações dentro de mim, né? Vai aquela oração, Senhor, muito obrigada, me perdoa, isso aqui, da boca para fora, mas não tem mudanças aqui dentro do coração. Isso significa que a nossa vida espiritual está muito prejudicada. Outra coisa, o nosso social, nossas amizades começam a ficar muito prejudicadas, porque se a gente tem costume de criticar o nosso esposo, provavelmente a gente tem costume de criticar nossas amigas, a gente tem costume de criticar os nossos parentes, nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, as pessoas do nosso trabalho, né, que a gente convive. Então, isso começa a prejudicar o nosso relacionamento social. As pessoas não sentem prazer em estar perto de pessoas que criticam, que desrespeitam, que sente ciúme o tempo inteiro, que tudo que a outra faz, você se sente rejeitada pela outra, então você começa a ter comportamentos de ciúmes. Isso afasta as amizades, então você começa a ter prejuízos na sua vida social. Gente, e é automático, é claro que esses prejuízos também vão alcançar o seu emocional, porque se as pessoas começam a te desprezar de verdade, as pessoas começam a se afastar de você, o seu casamento começa a ficar ruim, o seu espiritual está devastado, automaticamente o seu emocional também está devastado. Não tem como nos mantermos uau, com a autoestima, acordarmos todas empolgadas e alegres se eu estou vivendo uma vida toda devastada, né, em todas as áreas da minha vida. Então, essas são as consequências ruins dos meus comportamentos disfuncionais. Então, quanto mais comportamentos disfuncionais nós tivermos, mais consequências ruins, né, nós vamos colher. Então, os comportamentos disfuncionais são as sementinhas e as consequências, né, são as árvores cheias de frutos que estão lá brotando e que a gente fica pensando, meu Deus, por que eu tô colhendo tanta coisa ruim? Porque a gente colocou uma sementinha desse tamanhozinho, mas essa sementinha, ela cresce e vira uma árvore e dá muitos frutos. Por isso a gente acaba tendo, os nossos problemas acabam sendo, né, parecendo ser bem maiores do que aquela sementinha que a gente plantou. Era só um ciúmezinho, era só uma brincadeirinha de ciúme que eu fiz com a minha amiga, foi só uma brincadeirinha desrespeitosa que eu fiz com a outra amiga, foi só uma opinião que eu dei que a outra amiga não pediu. E aí é só uma coisinha, só outra coisinha, e quando a gente vê, já tá desse tamanho e a gente tá colhendo aquilo que a gente não gostaria, tá? Essas são as consequências. E agora, Paula, me fala como me livrar desses comportamentos. Já estou chegando lá. Antes de eu falar isso, eu só quero deixar uma observação. Todas nós temos esses comportamentos disfuncionais. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho. Isso que você está falando é pro meu esposo. É meu esposo que age dessa forma. Eu não tenho. Isso que você está falando é para minha irmã, a minha tia, minha avó, a minha mãe, o periquito, a minha vizinha, mas eu não sofro disso. Gente, isso é um leve engano. Todos nós sofremos de comportamentos disfuncionais. Nós somos seres humanos. Exatamente, todos nós sofremos. Claro que umas pessoas com mais intensidade e outras pessoas com menos intensidade. E qual é a diferença
O que faz a diferença da pessoa ter mais intensidade nos comportamentos disfuncionais ou terem menos intensidade nos comportamentos disfuncionais. E é aí que está a chave da vitória, né? Como nos livrarmos. Essas pessoas que têm menos comportamentos disfuncionais é porque elas encontraram a chave da vitória e elas estão trabalhando nessa área, e automaticamente, quanto mais elas trabalham, mais elas se livram dos comportamentos disfuncionais, mais elas escolhem coisas boas, porque elas conseguem implantar sementinhas boas na sua maioria, né? Todas nós plantamos sementinha boa e sementinha ruim. O problema é o que é a maioria da semente plantada. Se a gente planta a maior parte de semente ruim, então a gente vai colher muita coisa ruim. Mas se as nossas sementes ruins se limitarem a 10% daquilo que a gente está plantando e 90% ser coisa boa, é claro que, né, a nossa árvore vai florescer muito com coisas boas e as coisas ruins vão passar quase que desapercebido. Vamos lá, como resolver esse problema? Esse problema deve ser resolvido com perdão. Paula, mas como assim? Perdão de quê? De quem? Como? Onde? Essas feridinhas, elas foram causadas em algum momento da nossa vida. Seja esse momento quando nós ainda estávamos na barriguinha da nossa mamãe, seja esse momento ontem quando nosso esposo nos xingou e falou coisas que machucaram lá dentro da nossa alma, né? Todo o nosso passado, ele foi construído de memórias, de sentimentos, de palavras que ouvimos, que sentimos, que vivemos. E essas memórias trouxeram o que? Sentimento. E muitas vezes essas memórias trouxeram ressentimento, machucam e ficam ressentindo dentro de nós. Vou dar um exemplo de algo que pode ter te machucado quando você era bem pequenininho. Você viu seu papai e a sua mamãe brigando muito na sua frente, agredindo com palavras verbais, agredindo fisicamente, o seu papai e a sua mamãe desrespeitando um ao outro, gritando, né? Às vezes até mesmo fazendo ameaças. Você viu aquilo e você, como criança pequena, você não entendia o que estava acontecendo e automaticamente o seu coraçãozinho foi ferido. Você ficou traumatizada com aquela cena, tá? Seu papai e sua mamãe não fizeram isso com essa intenção. Era um momento difícil que eles estavam passando. Foi algo que aconteceu inevitável e eles acabaram brigando na sua frente. Mas isso trouxe dentro do seu coraçãozinho feridas que te feriram muito. E que essas feridas te fizeram fazer promessas, tipo, eu não passo por isso com o meu esposo. Homem nenhum vai gritar comigo, porque eu vou gritar primeiro. Homem nenhum vai me agredir verbalmente ou vai me agredir fisicamente. Por quê? Porque eu vou bater primeiro, eu vou agredir primeiro, eu vou desrespeitar primeiro, eu vou criticar primeiro, eu vou abandoná-lo primeiro. Então, eu não vou sofrer este abandono, porque eu vou abandoná-lo primeiro. Quando eu estiver sentindo algo no ar, que eu possa estar quase sofrendo o abandono, eu vou abandonar, eu vou ameaçar o abandono primeiro. E a gente começa a ter comportamentos disfuncionais por conta dessas feridas. Como resolver? Através do perdão. Eu tenho um curso de 8 horas de curso de aula sobre perdão. Se você está querendo realmente viver isso intensamente, ser curada, eu te convido a conhecer mais sobre esse curso, a adquirir esse curso, tá? Ele pode ser devolvido. Se você comprou, não gostou, você pode ser devolvido esse curso. Eu não lembro exatamente quanto tempo que tá lá, de 7 a 30 dias, mas você pode devolver o curso se você não gostar. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque se você quer viver realmente essa libertação desses comportamentos disfuncionais, você vai assistir esse curso e você vai conseguir pensar: eu preciso perdoar essa situação. Eu preciso perdoar o adultério que eu vi quando eu era criança, minha mãe sofrendo, ou meu pai sofrendo. Eu preciso perdoar o abandono que eu vivi quando eu era criança. Minha mãe me abandonou, minha mãe me deixou no orfanato, minha mãe faleceu.
E eu fiquei sozinha neste mundo. Não tinha ninguém para me defender depois que a minha mãe faleceu. Isso foram feridas que criaram dentro do seu coraçãozinho. E você precisa perdoar. Paula, como perdoar? Você pode adquirir esse curso que eu ensino passo a passo como você faz para perdoar. Mas eu vou te dar uma dica aqui, porque eu não quero que você saia desse vídeo sem começar a praticar o perdão, tá? Uma dica é você fechar os seus olhinhos e você começar a falar como se você estivesse lá naquela época que você era criança. E você fala: eu te perdoo. Eu te perdoo por ter me feito sentir isso. Eu te perdoo por ter me feito viver esse momento desagradável na minha vida. Eu te perdoo por isso. E você vai falando tudo que você perdoa, tá? Essa é uma das técnicas que a gente usa para se libertar desses comportamentos disfuncionais, tá? Claro que dentro do perdão existem várias formas, né? Existem várias técnicas. Eu falo 8 horas, não vou conseguir falar tudo aqui para vocês, mas essa já é uma técnica muito eficaz que vai te ajudar muito a você se libertar desses comportamentos disfuncionais. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aqui comigo quais são os comportamentos disfuncionais indesejáveis que você ainda tem e que você vai se livrar deles essa semana. Bota aqui que eu quero saber. Compartilha, manda para sua amiga que também está sofrendo comportamentos disfuncionais, que também está passando por dificuldade no seu casamento. E claro, se inscreva no meu canal e curte, tá bom? Você vai ajudar bastante e você vai ajudar outras pessoas também a terem acesso a esse conteúdo. Um super beijo, uma ótima semana para vocês.